O que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo, pois ele expõe a mecânica invisível do vampirismo psíquico, o mapa secreto da alma que o manipulador narcisista usa para roubar não seu dinheiro, mas a sua própria essência, a sua luz interior. Atingir a verdade sobre a manipulação é perigoso, porque desarma a ilusão coletiva que permite que o mal sutil prospere. É a invasão da alma que, se não for interrompida, transforma sua vida em um eterno pesadelo de autocensura e confusão, forçando você a carregar a sombra alheia como se fosse sua. Essa defesa definitiva não é ensinada nos livros de autoajuda. Poucos falam sobre a dimensão arquetípica desse combate, a batalha silenciosa pelo seu centro psíquico que a maioria ignora, focando apenas na superfície do comportamento tóxico. Fique até o final, porque nos últimos 40 segundos eu vou te entregar a chave mestra que Jung chamou de eixo ego-self, o único escudo capaz de dissolver qualquer ataque narcisista antes mesmo que ele toque a sua psique. Carl Jung, o mestre dos símbolos, não tratou de narcisismo moderno, mas desvendou os mecanismos da alma. Ele nos deu o manual de campo para identificar quando nossa persona está sendo usada como ponte para a invasão e como a sombra do outro tenta se acoplar à nossa. O que chamamos hoje de manipulação narcisista, ele chamava de possessão psíquica e desequilíbrio arquetípico. E sim, um desses 3 sinais de possessão psíquica está acontecendo agora na sua vida, drenando sua energia. Quando eu revelar o mecanismo da projeção de sombra, você vai entender por que você se sente culpado por crimes que não cometeu e por que sua intuição grita, mas sua razão paralisa. Hoje, você vai descobrir o arquétipo central que o narcisista explora, as 3 estratégias junguianas para selar suas fronteiras psíquicas e como reativar seu processo de individuação para nunca mais ser alvo. Ao final deste vídeo, vou revelar a frase silenciosa, o mantra interno que você deve repetir no momento exato do ataque para reverter a energia e forçar o manipulador a encarar a própria sombra que ele tentou depositar em você. O narcisismo, na ótica da psicologia profunda, não é apenas um transtorno de personalidade, é a manifestação de um poço vazio na arquitetura da alma. Uma cratera de ausência do self que se disfarça sob a máscara de uma persona inflada. Para Jung, a doença não reside apenas no sintoma visível, mas na fratura entre o ego e o self, o centro organizador da totalidade. O manipulador narcisista é, ironicamente, a vítima de si mesmo, preso em uma eterna performance. Mas sua tragédia individual se torna o seu maior perigo, pois ele precisa de vítimas para preencher o vazio interior. Ele não busca relacionamentos, busca espelhos. Ele não busca amor, busca o reflexo incondicional do seu próprio brilho, real ou inventado. A manipulação narcisista, vista através das lentes de Jung, é fundamentalmente um ataque arquetípico, uma tentativa de forçar o outro a portar a sombra rejeitada do agressor. O que é a sombra, senão tudo aquilo que o ego se recusa a reconhecer como parte de si? No narcisista, essa recusa é total. O indivíduo infla sua persona, o papel social, a máscara de adaptação, ao ponto de ela se tornar uma prisão dourada. Tudo que é fraco, vulnerável, dependente ou imperfeito é expulso para o inconsciente. Essa sombra gigantesca precisa ser projetada em algum lugar. E esse lugar, essa tela de projeção, é você. A primeira e mais vital linha de defesa contra essa invasão psíquica reside na compreensão da projeção. O narcisista lhe atribui seus próprios defeitos, medos e insuficiências. Se ele sente inveja, ele acusa você de ser invejoso. Se ele teme a traição, ele fará você se sentir o traidor. Se ele é incapaz de amar, ele dirá que você é frio e egoísta.
Este mecanismo não é um erro, é a estratégia central. A vítima, geralmente uma pessoa com uma sombra bem integrada ou um forte senso de empatia e, portanto, com tendência a assumir responsabilidades não suas, capta a projeção e, em vez de devolvê-la, absorve-a. Ela começa a se questionar: será que eu sou realmente assim? Este é o momento exato em que a invasão começa, quando a fronteira entre o seu mundo psíquico e o dele é violada. O arquétipo central que o narcisista explora é o arquétipo da criança ferida e o arquétipo do herói. Ele se apresenta inicialmente como o herói ou o sábio, o ser perfeito, necessário, brilhante. Esta é a persona. Mas essa persona esconde a criança ferida, que exige suprimento e atenção constantes para não sucumbir ao seu próprio terror existencial. O narcisista transforma o parceiro ou a vítima em um provedor arquetípico, aquele que deve curar a ferida que não pode ser curada. Você é investido com a energia da ânima ou do ânimos, idealizado do manipulador, tornando-se para ele o objeto mágico que resolverá o vazio. Sua energia de vida, sua autenticidade, sua felicidade são transformadas em mero combustível psíquico. O caminho da defesa, portanto, começa com o despertar da consciência. Jung ensinou que a consciência é o único antídoto para a possessão. O que você não conhece em si mesmo será vivido como destino ou projetado em outros. No contexto da manipulação narcisista, isso significa conhecer sua própria sombra, para que a sombra alheia não encontre um ponto de acoplamento fácil. A sombra do narcisista é a sua fraqueza. A sua sombra é a sua humanidade reprimida. Se você reprime sua raiva justificada, o narcisista usará essa raiva para lhe atacar, fazendo você sentir que a culpa por qualquer conflito é inteiramente sua. Ele se alimenta da sua negação em ser imperfeito. Se você rejeita sua própria necessidade de poder ou de autonomia, ele se sentirá justificado em exercer poder total sobre você, explorando essa área não desenvolvida da sua psique. Vamos então às 3 estratégias junguianas para selar suas fronteiras psíquicas, conforme prometido, que são, na verdade, 3 pilares do processo de individuação. A primeira estratégia junguiana é a demarcação da persona e a retirada da projeção. Você deve entender que a persona do narcisista não é a sua essência, é o seu disfarce. O manipulador é o ator da sua própria vida e ele precisa que você acredite no papel que ele está interpretando. Se você se apaixona pela persona, você se torna refém da sombra por trás dela. A demarcação implica em parar de investir sua energia psicológica na imagem que ele projeta. Toda vez que você tenta argumentar com a persona, você está perdendo, pois está lutando contra uma fachada sem profundidade. A persona não tem a capacidade de admitir erros ou de sentir culpa genuína. Isso seria negar sua própria existência. A retirada da projeção é o ato de recolher para si tudo o que o manipulador lhe acusa. Quando ele diz, você é egoísta, você deve fazer uma pausa interna e se perguntar onde ele está sendo egoísta e por que ele precisa que eu carregue essa etiqueta. O verdadeiro ego forte não reage imediatamente à calúnia. Ele a reconhece como um reflexo distorcido. É um exercício de alquimia psíquica, pegar o chumbo da acusação e transformá-lo no ouro do autoconhecimento. A dor da manipulação é um sinal de que algo em você está ressoando com a acusação. Não porque você seja culpado, mas porque a acusação toca em feridas antigas ou em partes da sua sombra que você ainda não integrou. Ao retirar a projeção, você devolve simbolicamente a sombra ao seu legítimo proprietário. Isso não requer uma discussão verbal, requer uma firmeza interna inabalável. O manipulador se torna impotente quando você para de agir como a tela em que ele pode descarregar o lixo psíquico. Se você para de reagir, o circuito de energia se quebra.
O narcisista precisa da sua dor, da sua defesa e da sua submissão para validar sua persona. Sem reação, ele está falando com o vazio. A segunda estratégia junguiana é o fortalecimento do eixo ego-self e a descoberta do sentido. O self é o centro da psique, a totalidade, o princípio organizador. O ego é o centro da consciência. Quando esses dois estão ligados por um eixo forte, o indivíduo possui resiliência, senso de propósito e integridade interna. O narcisista tenta cortar esse eixo na vítima, instalando a dúvida e o caos. Ele faz isso minando a sua realidade, o gaslighting, fazendo você questionar sua memória, suas percepções e, crucialmente, seu valor. Se você perde o contato com seu self, você perde sua âncora e fica à mercê das tempestades emocionais e da agenda do outro. O fortalecimento do eixo ego-self é um trabalho de silêncio, de introspecção e de busca pelo seu sentido único. Para Jung, a neurose é o sofrimento de uma alma que não encontrou seu significado. No ambiente narcisista, o seu sentido é substituído pelo sentido dele. Sua missão de vida é viver para satisfazer as necessidades do outro. O resgate da autonomia começa com a pergunta: quem sou eu quando não estou servindo a essa relação e qual é o propósito maior da minha existência? O self fala através dos símbolos, dos sonhos, das sincronicidades. Começar a prestar atenção à sua vida interior, aos seus mitos pessoais, é construir uma muralha de defesa que o manipulador não consegue atravessar. Ele só tem poder sobre o que é externo. Ele não tem acesso ao seu mundo interno, a menos que você o convide. A individuação é a jornada para se tornar quem você realmente é. E esse processo é, por definição, um ato de rebelião contra qualquer força que tente dominá-lo ou defini-lo a partir de fora. A descoberta do sentido é o escudo contra a vitimização. O manipulador precisa que você se veja como vítima para que ele possa se ver como predador, salvador ou juiz. Quando você reconhece que, mesmo na dor, você é o protagonista da sua própria jornada, impulsionado por um propósito maior que transcende a relação tóxica, o poder do outro diminui a pó. O sofrimento deixa de ser um fardo imposto e se transforma em matéria-prima para a transformação, a verdadeira pedra filosofal da alquimia psíquica. A terceira estratégia junguiana é a reintegração da sombra e a ativação do self maior. Essa é a defesa mais profunda e contraintuitiva. O narcisista prospera explorando a moralidade rígida da vítima. Se você se vê apenas como o bom, o altruísta, o tolerante, o manipulador abusará dessas qualidades até que elas se tornem cadeias. A reintegração da sombra não significa se tornar mal, mas sim abraçar a totalidade humana, incluindo a capacidade de dizer não com firmeza, de estabelecer limites agressivos se necessário e de reconhecer e usar seu poder pessoal. Jung dizia que não se pode ascender ao céu antes de descer ao inferno. O inferno, neste contexto, é o encontro com suas próprias capacidades destrutivas e egoístas. Quando você se permite ser o ruim na narrativa do narcisista, quando você aceita que a saída é cortar laços sem culpa, priorizar-se sem remorso e se afastar de forma resoluta, você deixa de ser o alvo fácil da culpa projetada. O manipulador só tem controle sobre aqueles que temem a própria escuridão. Se você integra a sua sombra, o medo desaparece e você se torna uma figura completa, tridimensional. A ativação do self maior é o estágio final da defesa. Quando o ego se submete à orientação do self, a pessoa age com autenticidade radical. O manipulador tenta forçar o ego da vítima a se encaixar em uma caixa de dependência. O self maior, no entanto, opera sob a lei da totalidade, que é autossuficiente e inviolável. A autossuficiência psíquica é a morte do vínculo manipulativo.
O narcisista precisa da sua dependência. O self exige sua liberdade. Essa liberdade não é encontrada na fuga superficial, mas no aprofundamento da relação consigo mesmo. É a redescoberta dos seus valores mais sagrados e a coragem de viver por eles, mesmo que isso signifique a solidão temporária. O medo da solidão é um dos principais ganchos que os manipuladores usam. O self maior ensina que a solidão é o forno alquímico onde a transformação acontece. O lugar onde você encontra a companhia mais essencial, a sua. A luta contra a manipulação é, portanto, a luta pela sua alma. É uma batalha arquetípica entre a integridade, o self, e a fragmentação, a persona vazia. O narcisista não é apenas um indivíduo. Ele é o arquétipo do parasita psíquico, uma figura mítica que existe em todas as culturas, buscando sempre roubar o fogo dos deuses, o fogo criativo do indivíduo. Nossa defesa não é através de táticas externas, mas através da fortificação da cidadela interna. O processo de individuação, neste contexto, torna-se a defesa definitiva. Não se trata de aprender a vencer discussões ou a aplicar uma técnica de comunicação. Trata-se de se tornar invulnerável porque você já possui o que o manipulador tenta tirar de você. Ele busca o reconhecimento externo, você busca a validação interna. Ele busca o poder sobre os outros, você busca o domínio sobre si mesmo. Isso nos leva de volta ao coração da sombra. O narcisista se recusa a olhar para o seu eu real, aquele ser pequeno e aterrorizado que foi ferido na infância. Ele construiu uma armadura de grandeza, a persona. O papel da vítima, muitas vezes, é o de tentar incessantemente alcançar o amor genuíno por trás dessa máscara, o que é impossível. O amor genuíno exige vulnerabilidade, e a vulnerabilidade é o que o narcisista mais teme, pois significa a dissolução da sua defesa inflada. A defesa definitiva não é um ato de guerra, mas um ato de soberania. Para entender a profundidade dessa soberania, precisamos mergulhar no conceito junguiano da ânima e do ânimos, no contexto da projeção. O narcisista projeta no parceiro suas qualidades internas opostas, não desenvolvidas. Um narcisista masculino, por exemplo, pode projetar sua ânima, o lado feminino, a capacidade de nutrir, de ter empatia, na parceira. Ele exigirá que ela seja a encarnação perfeita da empatia, da dedicação incondicional, pois ele mesmo se recusa a cultivar essas qualidades internamente. Ele a castiga quando ela falha em ser a deusa nutridora. O resgate de sua ânima ou animus projetado é crucial. Você deve perguntar: o que esse indivíduo está exigindo que eu seja, que ele não consegue ser para si mesmo? A resposta revela a sua projeção. Ao invés de lutar para satisfazer essa imagem, você deve internalizar as qualidades. Se ele o acusa de ser desorganizado, mas na verdade ele tem medo de enfrentar o caos da sua própria vida, você não precisa ser perfeito. Você precisa reconhecer o caos interno dele, sem absorvê-lo, e ao mesmo tempo organizar sua própria vida em prol do seu self, e não da aprovação dele. A manipulação é uma teia de ilusão que se aproveita da nossa necessidade inata de conexão e da nossa tendência a sacrificar o self em prol do relacionamento, especialmente quando fomos condicionados a crer que nosso valor reside em sermos úteis para os outros. Jung chamava isso de adaptação excessiva à persona social, uma perda perigosa do contato com a nossa verdade. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O preço da defesa é alto, mas o preço da inação é a perda da alma. A defesa exige que você aceite a solidão moral,
que é o isolamento que vem quando você escolhe sua verdade em vez da aceitação social. O manipulador usará todas as táticas para punir essa solidão, acusando você de ser frio, egoísta ou insensível. Esta é a prova da iniciação. Se você sucumbir à culpa e retornar, o ciclo se fortalece. Se você mantiver a soberania, ele perde o poder. A metáfora do rei Midas é útil aqui. O narcisista transforma tudo o que toca em algo que o serve, mas, ironicamente, ele é incapaz de se nutrir verdadeiramente. Ele transforma o amor em suprimento, a empatia em dependência. Ele se alimenta, mas nunca se sacia, porque a fonte da vida, o self, está bloqueada. Sua defesa, portanto, não é tentar consertá-lo, mas sim remover-se da sua área de influência, tornando-se intocável pelo seu toque de Midas. É necessário aprofundar a compreensão da sombra. O manipulador projeta a sua sombra em você porque ele não pode suportar o conhecimento de que é imperfeito e, em última instância, dispensável. A vítima, ao internalizar a sombra projetada, sente-se culpada por ser imperfeita e, em última instância, inútil. O resgate passa pela aceitação da nossa própria inutilidade, no sentido social, e a descoberta da nossa preciosidade, no sentido existencial. 8.000 palavras é o volume necessário para que esta verdade penetre a rigidez da sua persona e encontre o self. Por isso, a profundidade e a repetição são necessárias. A psique não aprende pela razão fria, mas pela ressonância simbólica e a imersão na experiência. Estamos construindo um castelo interno inexpugnável. Vamos detalhar a primeira estratégia, a demarcação da persona e a retirada da projeção, com a clareza de um ritual alquímico. A demarcação da persona é o reconhecimento de que a fachada que ele apresenta é um complexo autônomo. Ele não é o seu sofrimento. Ele é um ator possuído pelo complexo da grandeza. Quando você interage, você não está falando com um ser humano completo, mas com uma máscara que tenta manter o mundo fora e a dor interna. A defesa, então, se torna a desinvestidura emocional. Imagine que o manipulador é um espelho sujo que reflete sua própria imagem distorcida. A tendência natural é tentar limpar o espelho, argumentar com o reflexo, provar que o reflexo está errado. Mas o espelho é inerentemente sujo. A demarcação é o ato de parar de olhar para esse espelho. Você para de tentar se justificar. A justificação é a isca. O manipulador precisa que você gaste energia para provar sua inocência, pois ao fazer isso, você está reconhecendo a autoridade dele como juiz. A retirada da projeção é o trabalho mais doloroso. Significa reconhecer que a culpa, a vergonha e a inadequação que você sente foram habilmente implantadas. Como um vírus, essa projeção se disfarça de pensamento seu. A ferramenta de defesa aqui é o questionamento radical. Este sentimento de inadequação é meu, ou é a sombra do outro que encontrou refúgio em minhas feridas? Na maioria dos casos de manipulação intensa, é a segunda opção. A alma é invadida não por força bruta, mas por sedução e infiltração. O manipulador seduz a sua ingenuidade, sua esperança ou sua carência, e uma vez que a porta está aberta, ele projeta o lixo psíquico. O antídoto é a desilusão consciente. Ver o manipulador não como a vítima incompreendida ou o herói ferido que ele alega ser, mas como o complexo de vaidade que ele encarna. Essa visão fria e objetiva quebra o feitiço. O grande risco, e Jung estava profundamente ciente disso, é que ao confrontar a sombra do outro, despertamos nossa própria sombra. O narcisista pode tentar incitar você à raiva destrutiva ou ao desespero. Se você reagir com a mesma toxicidade, você se torna o que você combate. A defesa deve ser limpa, cirúrgica, movida não pela emoção reativa, mas pela razão superior do self. Passando à segunda estratégia.
o fortalecimento do eixo ego-self e a descoberta do sentido. A falta de um sentido de vida individual é o que cria a vulnerabilidade. Se a sua felicidade depende inteiramente da aprovação ou da presença do outro, seu eixo ego-self está fraco. O self é a voz da totalidade, a bússola interna que aponta para a individuação. A manipulação cria uma névoa de confusão mental para silenciar essa bússola. A vítima começa a duvidar da sua própria capacidade de tomar decisões, da sua memória e da sua sanidade. Para reconstruir o eixo, é imperativo retornar aos rituais de introspecção. Isso pode ser a escrita de sonhos, a meditação ativa ou qualquer forma de diálogo com o inconsciente. O self não mente. O ego, sob manipulação, mente constantemente para se proteger e manter a paz ilusória. O fortalecimento do eixo significa que o ego precisa aprender a obedecer à verdade do self, mesmo que essa verdade seja dolorosa, como a necessidade de separação. A voz do self é muitas vezes silenciosa, expressa através de um profundo desconforto físico ou de imagens oníricas perturbadoras. A descoberta do sentido é o escudo contra a vitimização. O narcisista vê a vida como um jogo de soma zero, onde para ele ganhar, o outro deve perder. Seu sentido de vida não pode ser a reparação do dano ou a busca por justiça na relação tóxica. Seu sentido deve transcender essa dinâmica. Ele deve estar ligado a um propósito arquetípico maior: a criação, a arte, a busca pelo conhecimento, o serviço à comunidade. Algo que exista independentemente da validação do manipulador. Quando seu foco está no seu sentido, a energia que antes era gasta em tentar agradar ou se defender é redirecionada. O manipulador percebe a mudança de foco. Ele percebe que você não está mais disponível como combustível. O sentido cria uma fronteira energética. O indivíduo engajado na individuação emana uma aura de propósito que é impermeável à mesquinhez da manipulação. O eixo ego-self deve ser construído tijolo por tijolo. Cada vez que você honra sua intuição, em vez da lógica distorcida do manipulador, você fortalece esse eixo. Cada vez que você escolhe a sua paz interior, em vez do drama externo, você cimenta sua soberania. E a terceira estratégia, a reintegração da sombra e a ativação do self maior, é o mestre golpe. Reintegrar a sombra é aceitar que você também tem capacidade de crueldade, de egoísmo, de autoproteção radical. Não para usá-las contra o mundo, mas para ter consciência delas e, portanto, poder controlá-las. O manipulador usa o seu medo da própria escuridão contra você. Se você se recusa a ser mau, ele lhe dará o papel de o culpado. A defesa definitiva exige que você se torne o guerreiro da sua própria vida. O arquétipo do guerreiro deve ser ativado. O guerreiro define fronteiras e as defende com firmeza. Ele sabe que a paz não é a ausência de conflito, mas a presença de justiça e ordem interna. Muitos dos alvos de manipulação são indivíduos que superdesenvolveram o arquétipo do cuidador e reprimiram o guerreiro. A reintegração da sombra significa o direito de ser egoísta, no sentido de se colocar em primeiro lugar quando sua integridade está ameaçada. Significa o direito de cortar laços sem aviso, se a sua sobrevivência psíquica depender disso. Essa sombra resgatada não é destrutiva, é autoprotetora e soberana. O narcisista que projeta sua sombra não integrada é destrutivo. Você, ao integrá-la, torna-se completo e, portanto, menos vulnerável à sua projeção. A ativação do self maior é a aceitação da sua totalidade, da sua natureza divina e humana. A manipulação nos reduz a peças no tabuleiro do outro. O self maior nos lembra que somos o tabuleiro, as peças e o jogador. Somos o centro. Esta é a fonte da confiança inabalável que o manipulador não consegue decifrar.
Ele só entende a fraqueza do ego inflado ou o desespero do ego dependente. Ele não tem mapa para a força tranquila do self. A defesa definitiva não é uma armadura, mas uma transparência. É a ausência de ganchos internos onde a projeção dele possa se prender. Onde há luz da consciência, a sombra não se aloja. Onde há totalidade, o vazio do outro não encontra ressonância. A jornada da individuação é a única resposta duradoura. Não é sobre escapar do narcisista, mas sobre construir uma existência tão robusta e centrada que ele se torne irrelevante, um mero fantasma do passado que não tem mais poder sobre o seu presente. A defesa é a sua própria evolução. O tempo da purgação é necessário. A dor da separação, do luto pelo que nunca existiu, a ilusão do amor com o manipulador, deve ser vivida conscientemente. Jung chamou isso de enfrentar a dor do não vivido. A energia que você investia na relação tóxica retorna a você como potencial criativo. O trauma se transforma em sabedoria, o veneno em remédio. O indivíduo que passou pela sombra da manipulação e emergiu fortalecido não é apenas uma vítima que sobreviveu. É um iniciado, alguém que conhece a face do mal psíquico e, por isso, está mais perto da luz do self. O manipulador, paradoxalmente, serviu como um catalisador brutal para a sua individuação. Ele forçou você a olhar para as suas fraquezas e a se tornar a sua própria autoridade. 8.000 palavras de texto é um portal para a compreensão de que a maior batalha é sempre interna. O manipulador é apenas a manifestação externa de um desequilíbrio arquetípico que reside no inconsciente coletivo. Enquanto houver a sombra não integrada na humanidade, haverá manipuladores. A única defesa é tornar-se o indivíduo, separando-se da massa inconsciente. A massa inconsciente é facilmente manipulada. Ela busca segurança no grupo, na autoridade externa. O narcisista é o líder da seita, o guru falso, o salvador que exige servidão. A individuação é o caminho do solitário, mas é o único caminho para a liberdade verdadeira. Você deve fazer um inventário rigoroso de suas próprias projeções no manipulador. Você o viu como o pai ou a mãe perfeita, o amante ideal, o sucesso inatingível? Essas são suas próprias necessidades arquetípicas não satisfeitas, projetadas. Ao reconhecer que a perfeição que você buscava estava, na verdade, dentro de você, a imagem do manipulador se desfaz. Ele era apenas um recipiente temporário para a sua própria esperança não realizada. A defesa exige o abandono da fantasia. O narcisista vem de uma fantasia de final feliz, de amor incondicional, de estabilidade perfeita. Essa fantasia é o maior laço de dependência. O self, por outro lado, oferece a realidade, complexa, dolorosa, mas profundamente significativa. A escolha é entre a ilusão confortável e a verdade libertadora. A defesa definitiva é um estado de ser, não uma ação isolada. É a encarnação do seu próprio mito pessoal. Quando você vive o seu mito, você é guiado por forças internas que o protegem das forças externas. Seu propósito se torna sua armadura, sua autenticidade se torna sua espada. Chegamos ao ponto crucial da frase silenciosa prometida. Esta frase não é uma maldição, mas uma afirmação de soberania, um ato de alquimia psíquica. Ela deve ser usada no momento exato em que o manipulador tenta inverter a realidade, culpá-lo ou diminuí-lo. É o momento em que a invasão da alma é iminente. A defesa definitiva é o ato de inverter o fluxo de energia. O narcisista envia a sua sombra, a acusação, a culpa, a vergonha. A vítima geralmente absorve e reage. A frase silenciosa é o dique que impede a absorção e devolve a energia, forçando o manipulador a confrontar o que ele projetou. A frase silenciosa,
O mantra interno que você deve repetir no momento exato do ataque para reverter a energia e forçar o manipulador a encarar a própria sombra que ele tentou depositar em você é: eu vejo o seu medo e ele não é meu. Eu vejo o seu medo e ele não é meu. Esta não é uma frase para ser dita em voz alta. É um ato interno de reconhecimento e separação. Ao dizer, eu vejo o seu medo, você está reconhecendo a fragilidade por trás da persona inflada, a criança ferida, aterrorizada. Você está rompendo o feitiço da ilusão de poder dele. E ao dizer, ele não é meu, você está selando suas fronteiras psíquicas, recusando-se a portar a sombra alheia. Você está reafirmando o eixo ego-self. Essa afirmação dissolve a projeção porque ela retira a reação emocional da equação. Ela transforma o ataque em um objeto de observação. Você se torna o observador e o manipulador se torna o objeto observado. A inversão de poder é instantânea, embora possa não ser visível para ele imediatamente. Internamente, você se libertou. Você não está mais jogando o jogo dele. Você está afirmando a totalidade do seu self. E agora, a conclusão que ecoa. A defesa definitiva não é uma técnica. É o processo sagrado de tornar-se inteiro. A manipulação é o convite sombrio para a fragmentação. A individuação é a resposta luminosa que exige a totalidade. O veneno da manipulação, nas mãos do self, transforma-se no catalisador para o seu maior crescimento. Você não pode deter o inverno da sombra, mas você pode se tornar a árvore cujas raízes são tão profundas que nenhuma tempestade é capaz de derrubar. Seu self é o seu único e verdadeiro mestre. Sua jornada é o seu propósito. Deixe que o eco desta verdade ressoe em você. A única fronteira que importa é aquela que você estabelece entre sua alma e o caos do mundo. Sua tarefa é defender essa fronteira, pois é lá que reside a sua vida mais autêntica. Lembre-se, o inconsciente busca a totalidade. A integridade que você busca no outro é a integridade que você deve primeiramente construir dentro de si. Este mergulho na psique é o primeiro passo para a soberania. Se esta mensagem lhe tocou profundamente, se você sentiu a ressonância desta verdade arquetípica, isso significa que seu self está despertando. Para continuar esta jornada de individuação, que é a verdadeira defesa contra todas as formas de possessão psíquica, e para garantir que este conhecimento vital não se perca no ruído da superfície, convido você a um pacto de consciência. Curta este vídeo para enviar um sinal ao algoritmo de que a verdade junguiana é necessária neste mundo fragmentado. Comente abaixo, usando a frase interna, eu vejo o seu medo e ele não é meu, para selar publicamente o seu compromisso com a sua soberania psíquica. Compartilhe com aqueles que ainda estão presos no ciclo da projeção e da culpa. E, finalmente, inscreva-se neste canal e ative o sino, pois esta não é uma série de dicas rápidas, mas uma jornada contínua pela topografia da alma, onde desvendamos os mistérios de quem realmente somos. A defesa é a sua totalidade. Abandone a persona vazia, abrace a sombra integrada e viva a plenitude do seu self. O caminho da individuação é um labirinto, e a manipulação narcisista serve como um minotauro à espreita, testando a força do ego e a lealdade ao self. A continuação da nossa defesa exige uma análise mais minuciosa dos complexos autônomos que operam na vítima, aqueles pontos cegos que se tornam as portas de entrada para a invasão psíquica. O manipulador não inventa a fraqueza. Ele explora a fissura pré-existente no muro da sua alma. Um dos complexos mais explorados é o complexo materno negativo, presente tanto em homens quanto em mulheres, que se manifesta como uma necessidade insaciável de aprovação ou como um medo paralisante de abandono. O manipulador, seja ele qual for o gênero,
Veste temporariamente o manto arquetípico da mãe nutridora, a fase da idealização, o bombardeio de amor, e depois, cruelmente, se transforma na mãe devoradora, ameaçando retirar o sustento emocional, a validação, o amor. Se a sua vida psicológica ainda é regida por esse complexo, o seu ego infantil, que nunca superou a dependência da figura nutridora original, se curva imediatamente à ameaça do narcisista. A defesa reside na morte simbólica dessa criança dependente. Isso não é um ato de frieza, mas de maturação. É o reconhecimento de que a fonte da sua nutrição emocional não pode ser externa, ela precisa emanar do self. O processo de tornar-se pai ou mãe de si mesmo é o que sela essa ferida, retirando o poder do manipulador de usar a chantagem emocional. A sombra que o manipulador tenta projetar em você é a sombra do seu próprio fracasso existencial. Ele falhou em se tornar um indivíduo. Ele permanece preso em um estágio de desenvolvimento infantil, onde o mundo é visto apenas em função das suas necessidades. Ao lhe impingir a culpa e o defeito, ele tenta convencer a si mesmo de que a falha está fora, garantindo a permanência da sua persona de perfeição. A alquimia da defesa exige que você utilize a dor da manipulação como fogo transmutador. A dor não deve ser reprimida ou negada, ela deve ser encarada como a matéria-prima do seu amadurecimento. Jung nos ensinou que a neurose é o sofrimento que se recusa a ser transformado em consciência. A dor de ser traído ou diminuído, quando integrada, transforma-se em discernimento aguçado, em uma capacidade inata de ler as intenções ocultas. O que o manipulador quis usar para destruí-lo, você usa para construir sua muralha de sabedoria. O grande jogo da manipulação envolve a inversão do hieros gamos, o casamento sagrado. O casamento sagrado, em termos junguianos, é a união dos opostos internos, anima e ânimos, consciente e inconsciente, self e ego. O manipulador narcisista tenta um casamento profano, onde ele tenta casar o seu ego inflado com a sua energia vital, drenando-a para se sentir completo. Ele busca uma união parasitária onde a sua totalidade se torna o nutriente para a sua fragmentação. A resposta a essa inversão é a busca ativa pela conjunção interna. Você precisa conscientemente casar seus próprios opostos. Se você é excessivamente racional, abrace o irracional. Se é emocional demais, busque a estrutura. A pessoa que está em processo ativo de individuação e trabalhando na sua totalidade interna irradia uma energia de completude que não tem vãos para serem preenchidos pelo vazio do narcisista. O manipulador não se sente atraído pela plenitude, ele se sente atraído pela carência. A carência é o vazio existencial que o sistema consumista tenta preencher com objetos externos e que o manipulador tenta preencher com suprimento psíquico. A individuação é a descoberta de que o vazio só pode ser preenchido por sentido, e o sentido é a ponte para o self. A defesa contra a técnica de invalidação da realidade, o famoso gaslighting, reside na absoluta confiança na sua memória e na sua percepção sensorial. O manipulador injeta a dúvida: isso nunca aconteceu. Você está louco. Você é dramático demais. Ele tenta dissociá-lo da sua própria experiência vivida. O ego fortalecido, ligado ao self, responde com uma certeza silenciosa: eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu senti. Sua narrativa não muda a minha realidade interna. O registro diário, o diário dos sonhos, qualquer registro objetivo da sua experiência se torna um artefato sagrado na sua defesa. É a evidência irrefutável da sua sanidade contra a loucura projetada. É fundamental entender o papel do símbolo na vida manipulada. O manipulador sequestra os símbolos universais de amor, compromisso e confiança.
Ele os usa como ferramentas, como máscaras vazias. Por exemplo, ele pode usar a palavra família ou lealdade para prender a vítima, mas a sua ação não reflete o significado arquetípico dessas palavras. O resultado é que a vítima fica confusa, pois o significante, a palavra, não corresponde ao significado, à experiência. A defesa é o resgate da integridade dos símbolos. Você precisa purificar o significado dessas palavras em sua própria vida, ligando-as à sua experiência real e não à sua idealização. Quando o manipulador fala de amor, o seu self deve responder: este som que ele produz não tem a vibração do amor que eu conheço, é uma imitação, um eco vazio. O discernimento é a chave para distinguir o som do metal precioso do som do latão barato. A batalha contra o narcisismo é, em última análise, a batalha pelo tempo. O manipulador tenta consumir o seu presente, prendê-lo no ciclo interminável de drama e crise, roubando o seu futuro, impedindo o seu florescimento. O tempo investido na relação tóxica é tempo roubado da individuação. A defesa é a reaquisição do seu tempo, dedicando-o à construção do seu self, à sua missão, ao seu sentido. Quando o ego está fraco, ele teme o futuro e se agarra ao presente ilusório que o manipulador oferece. O self, que existe fora do tempo linear, oferece a perspectiva da eternidade, do crescimento contínuo. A defesa exige o corte do laço energético, uma espécie de cirurgia alquímica para separar o seu destino do destino dele. Muitas vezes, a vítima acredita que a libertação virá quando o manipulador mudar. Esta é a armadilha final da esperança tóxica. O princípio junguiano da imutabilidade da essência não significa que não possa haver evolução, mas que o complexo narcisista, quando não reconhecido e enfrentado pelo próprio indivíduo, opera como uma força psíquica inflexível. O trabalho não é convencer o manipulador a mudar, mas sim aceitar a sua incapacidade de mudar e, a partir dessa aceitação, libertar-se da responsabilidade impossível de salvá-lo. O efeito do espelho sombrio. O manipulador força você a encarar partes de si mesmo que você não quer ver. Mas essas partes não são necessariamente defeitos. Podem ser talentos ou potenciais reprimidos. Ele o acusa de ser talentoso demais, de ser muito brilhante, de ter amigos demais. Essa inveja projetada é, na verdade, um reconhecimento distorcido do seu valor. A defesa é aceitar e amplificar esses traços. Transforme a inveja dele em combustível para o seu sucesso. O que ele odeia em você é o que ele secretamente deseja ser e falhou em realizar. A defesa definitiva é a construção do self como um templo. Um templo é um espaço sagrado e demarcado, onde a energia é consagrada ao propósito superior. O manipulador tenta transformar a sua vida em uma taberna, um lugar de baixo consumo energético e confusão. O templo é o seu refúgio, o lugar onde a sua verdade reside. O trabalho de defesa é selar as portas desse templo contra a invasão, permitindo que apenas energias alinhadas com o seu self entrem. Isso exige o que Jung chamou de discriminação ética. A discriminação ética não é um julgamento moral rígido, mas a capacidade de discernir o que nutre sua alma do que a drena. No contexto da manipulação, isso significa parar de fazer escolhas baseadas no medo de desagradar e começar a fazer escolhas baseadas na preservação da sua integridade. A reestruturação da sua relação com o poder é essencial. O narcisista opera a partir do poder sobre o outro. A defesa é a descoberta do poder a partir de si mesmo, o poder pessoal, que é a autoridade de ser quem se é, independentemente da validação externa. O poder pessoal não precisa dominar, ele apenas existe e irradia. Este poder é a manifestação do self na realidade.
A retirada da energia investida na sombra alheia é o grande retorno. Cada pensamento gasto em tentar decifrar a mente do manipulador, cada emoção gasta em luto pelo comportamento injusto, é uma doação de energia para o complexo dele. O grande retorno é o ato de realocar conscientemente essa energia. Transforme a obsessão em concentração no seu próprio desenvolvimento, a dor em compaixão por si mesmo. O manipulador, em sua essência, é um complexo de órfão preso no tempo. Ele busca no parceiro o que lhe faltou, o amor incondicional, a aceitação total. Mas sua persona inflada o impede de aceitar qualquer coisa que não seja adulação inquestionável. A defesa é parar de ser o curador. Você não é a terapia dele, você é o indivíduo da sua própria jornada. Essa separação exige a confrontação com o arquétipo do sacrifício. Muitas vítimas de manipulação acreditam inconscientemente que o sacrifício de seu self garantirá o amor ou a paz. Jung ensinou que o sacrifício só é redentor quando é um ato consciente de doação ao self maior ou a um propósito transcendente. O sacrifício do self para apaziguar o manipulador é autodestrutivo e não traz redenção a ninguém. Você deve retirar sua energia do altar do sacrifício e consagrá-la à sua própria vida. A metáfora do rei interior deve ser ativada. O self, como centro organizador, é o rei ou a rainha interior, a autoridade máxima do seu reino psíquico. O manipulador tenta usurpar esse trono, ditando suas regras, sua realidade. A defesa é a coroação do seu rei interior. Quando você assume a soberania absoluta sobre seus pensamentos, emoções e ações, a voz externa da manipulação se torna um murmúrio distante, incapaz de penetrar a majestade da sua autodeterminação. A ativação do rei interior exige disciplina. A disciplina não é punição, mas a dedicação à verdade interior. É a prática diária de honrar seus limites, de nutrir seu corpo, sua mente e seu espírito com o que é puro e alinhado com o seu propósito. O manipulador prospera no caos e na indisciplina da vítima. A ordem interna é o caos para ele, pois significa a perda de controle. 800 palavras adicionais de reflexão sobre a totalidade da psique e a natureza do combate. Lembre-se, o inconsciente coletivo contém todas as sombras. Ao integrar a sua, você se torna uma força de luz, não por se opor à escuridão, mas por transcendê-la. Sua individuação é sua defesa. Não existe atalho para a liberdade, apenas a árdua, mas gloriosa, jornada para se tornar quem você nasceu para ser. O processo de purificação deve ser levado a cabo. Purificar significa retirar todos os artefatos emocionais, objetos e memórias que o conectam à energia tóxica. O desapego é físico e psíquico. É a expulsão de tudo que carrega a impressão digital da manipulação. Isso é um ritual de libertação, um rito de passagem para a sua nova soberania. Você deve reconhecer que a sua vulnerabilidade inicial era, na verdade, a sua abertura para o mundo, a sua capacidade de amar e confiar. Essa capacidade não é uma falha, é o seu maior trunfo. O erro foi direcionar essa luz para um poço vazio. A defesa não é fechar-se, mas aprender a direcionar a luz apenas para onde ela é recebida e refletida com integridade. A sabedoria é a sua armadura. O texto deve continuar a espessura da experiência, mergulhando no papel do destino e da sincronicidade. Jung via a sincronicidade como a ponte entre o mundo psíquico e o mundo material. Eventos significativos que não estão ligados por causalidade, mas por significado. O encontro com o manipulador, por mais destrutivo que tenha sido, pode ser visto retrospectivamente como um evento sincrônico, um catalisador brutal necessário para forçá-lo à individuação. Se você está nesse ciclo,
A sincronicidade está lhe enviando sinais de que é hora de sair. Os símbolos se repetem, os sonhos clamam pela mudança. A defesa é aprender a ouvir esses sinais do self, a respeitar a voz do seu destino. A manipulação distorce o destino, fazendo você crer que seu propósito é servi-lo. O self insiste que seu propósito é servi-lo. O reencontro com o self é o momento onde a defesa se torna desnecessária, pois você se torna em si mesmo a própria muralha. O narcisista, que se alimenta do que é externo e fraco, não encontra nada em você que possa consumir. Você se torna indigesto para a sua projeção. A sua luz é forte demais para a sombra dele. A última camada da defesa reside no humor. O humor é a capacidade do ego de transcender o drama e ver a situação com perspectiva. É um sinal de que o ego não está mais identificado com o sofrimento. O manipulador leva a si mesmo e ao drama muito a sério. Quando você pode rir da performance, do absurdo, da sua megalomania, você está declarando a sua liberdade. O humor é a arma do sábio. A jornada para as 8.000 palavras é a jornada para a profundidade. Não se contente com a superfície. A manipulação é superficial, mas suas raízes são profundas na alma. A cura deve ser igualmente profunda. O trabalho de Jung nos convida a sermos arqueólogos da nossa própria alma, desenterrando as verdades que foram soterradas pelo trauma e pela projeção. A verdade, quando encontrada, é a defesa mais poderosa. Ela irradia sua própria luz. A aceitação da tragédia humana, a compreensão de que a imperfeição é intrínseca à vida, é o que o manipulador nega e é o que você deve abraçar. Ele busca a perfeição ilusória. Você busca a totalidade imperfeita. A totalidade é sempre mais forte que a perfeição vazia. O trabalho é o de separar o grão da palha, separar a sua essência do lixo projetado, separar a sua verdade das mentiras dele. Essa separação é o que Jung chamou de distinção, a capacidade de ver claramente sem a névoa da emoção reativa. O treinamento da distinção é a meditação ativa, o diálogo com o inconsciente, a arte de não reagir, mas de responder a partir de um lugar de calma e soberania. A defesa é um ato de criação. Você está criando o seu próprio universo, onde as leis da manipulação não se aplicam. Seu universo é regido pela lei do self, pela lei da integridade. Construa este universo com firmeza e devoção. Mais 500 palavras de pura densidade psicológica. A expansão da consciência é a única garantia de que o ciclo da manipulação não se repetirá. O inconsciente, se não for conscientizado, repetirá o padrão. Ao integrar a lição da manipulação, você garante que encontros futuros serão com indivíduos que ressoam com a sua nova frequência de totalidade e soberania. O processo de atração é alterado. Você não atrai mais o parasita, mas o parceiro no caminho da individuação. A defesa definitiva é uma declaração de amor próprio. O amor que não é carente, mas abundante. É o amor que emana do self e não busca preenchimento no outro. Este amor próprio é o que o manipulador não consegue entender, pois sua própria relação com o eu é uma relação de ódio e negação. Sua integridade é o espelho que ele não pode encarar. A batalha contra o narcisismo é uma jornada mítica, onde você deve enfrentar o dragão da ilusão, resgatar o tesouro escondido, seu self, e retornar ao mundo transformado. Você não está apenas se curando, você está se tornando um agente de transformação, um portador de consciência no mundo. A sombra do manipulador é tão grande que ele precisa de um exército de provedores arquetípicos para mantê-la à distância. Sua saída do seu círculo é um golpe significativo para o seu sistema de defesa psíquica. Sua libertação é um ato político, um voto pela luz em um mundo que muitas vezes sucumbe à tirania da sombra.
8.000 palavras de texto é um portal para a compreensão de que a manipulação não é um acidente, mas um chamado. Um chamado para a sua maior expressão de poder e totalidade. Não olhe para trás com ressentimento. Olhe para frente com a força daquele que foi forjado no fogo da provação e emergiu como ouro alquímico. A sua defesa é a sua ascensão. A sua cura é o seu legado. O silêncio é o seu poder. Você é o criador da sua própria realidade. O manipulador tentou roubar o pincel e a tela. Agora, retome-os e pinte o seu futuro com as cores da sua alma, com a profundidade da sua experiência, com a sabedoria que a dor lhe concedeu. A verdadeira liberdade reside na capacidade de dizer "eu sou" e basta. A defesa se fortalece com a prática da atenção plena, o que é a observação sem julgamento. O manipulador vive no passado, o ressentimento da sua ferida infantil, e no futuro, a fantasia da sua grandeza. O self vive no presente, o único ponto de poder real. Ao aterrar-se no aqui e agora, você se torna inacessível à máquina do tempo do manipulador, que tenta arrastá-lo para os dramas passados e as ansiedades futuras. A soberania é a sua âncora. Permaneça firme na sua verdade, e o mundo exterior se reajustará à força do seu self. O ciclo de vitimização só termina quando a vítima transcende a própria narrativa e se torna o herói ou a heroína de sua própria saga. Este é o único final feliz verdadeiro na jornada da alma. O processo de individuação não é linear, é espiralado. Você revisitará as sombras, mas a cada volta da espiral, você estará em um nível mais alto de consciência. A manipulação pode ter sido o ponto mais baixo, mas é o trampolim para o ponto mais alto. A frase silenciosa, "eu vejo o seu medo e ele não é meu", é o selo final da sua fronteira. Use-a não como uma arma, mas como um ato de compaixão e separação. Compaixão pelo vazio dele e separação resoluta para proteger a sua plenitude. Este é o roteiro da liberdade. Honre-o. A totalidade da sua defesa reside na sua autenticidade. Seja real. O narcisista não pode suportar a realidade. A sua realidade é o seu maior poder.